Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Hoje falaremos de seguro habitacional. Para isso, convidamos sempre profissionais capacitados para isso e que entendem do assunto. No caso, estão conosco a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, nos explique um pouco esse tema que a gente vai debater agora em seguida. Garcia, obrigado mais uma vez pelo convite. Nós tratamos num programa anterior já em relação ao seguro residencial. Hoje nós vamos abordar o seguro habitacional. Mas eu acho que o mais importante, Guaraci, é iniciar com uma informação no sentido de que, negado, por exemplo, pela seguradora, a cobertura de um seguro, esse segurado, ele tem que necessariamente, no nosso entendimento, procurar um profissional, um advogado da sua confiança. Principalmente porque o prazo, porventura, para ele recorrer ao judiciário é muito curto, é 1 ano. E normalmente as pessoas, às vezes, olha, agora eu quero discutir esse assunto. Já passou o prazo, fica muito complicado. Então, a minha orientação inicial, independente de qualquer modalidade de seguro, é que estejam atentos sempre. Olha, houve a negativa da seguradora, vamos procurar saber, então, com um profissional de confiança, por que foi negado, se tinha razão, se não tinha. Essa é a minha recomendação inicial. Bom, e essas dúvidas nós vamos tirar com a doutora Viviane Garbini. É isso, doutora? Com certeza. Seja bem-vinda. Doutora, o que é seguro habitacional? Bem, Guaraci, diferentemente do seguro residencial que nós tratamos no programa passado, o seguro habitacional, ele é fundamental para a garantia do crédito imobiliário, porque a legislação prevê obrigatoriamente a contratação dele no caso de um financiamento imobiliário, tá? Esse seguro, ele tem garantias de danos físicos no imóvel, cuja indenização pode ocorrer ou até mesmo a reconstrução do bem. E ele prevê também a garantia de morte ou invalidez do segurado, que a indenização é a quitação do saldo devedor desse financiamento imobiliário junto à financeira, tá? O que acontece é que, então, ele acaba garantindo que, em eventual falta do contratante do financiamento, a família continue no bem, né? Porque ele é quitado e garante a financeira receber os valores. Mas é importante salientar que quando esse financiamento imobiliário é realizado por meio de uma renda familiar, como, por exemplo, um casal, onde os dois dividem essa prestação, né? A renda dos dois entra como garantia do financiamento. Se ocorrer eventual sinistro com um dos dois, a quitação desse contrato vai ser proporcional àquele que veio a sofrer o sinistro. Por exemplo, 50% se era o caso do que competia a renda do homem do casal se falecer, por exemplo, tá? Então, é muito importante prestar essa atenção, porque às vezes a pessoa acha que na falta de qualquer pessoa vai ter essa garantia total. Não, infelizmente é proporcional à responsabilidade de cada um com a sua renda. Claro. Doutora, a venda desse seguro junto com o financiamento é considerada uma venda casada? Bem, Guaraci, justamente porque ele é um seguro compulsório na contratação do financiamento habitacional, dificilmente, são raras as vezes que os tribunais enquadram como venda casada, porque é muito difícil comprovar que a instituição financeira obrigou aquele contratante a fazer o seguro com aquela determinada seguradora. Embora, se conseguirmos comprovar, pode configurar assim a venda casada. Mas o que acontece habitualmente é que a instituição que faz o financiamento se aproveita do desconhecimento do consumidor quanto aos seguros obrigatórios e acaba induzindo ele a contratar outros seguros, como o seguro de vida, o seguro residencial, outras espécies que não é obrigatório. Ou até mesmo, algumas vezes, eles prometem uma taxa menor para o financiamento ou até condicionam a contratação de um seguro para a aprovação desse financiamento. Isso é prática ilegal e é considerada venda casada. Uma vez sendo venda casada, nós podemos ingressar na justiça para anular esses contratos e pedir a devolução dos valores
relativos aos contratos que não deveriam obrigatoriamente ter sido contratados, né? Claro. Doutor, alguma consideração sobre esse? Eu acho interessante pontuar, Guaraci, que o seguro habitacional ele é um seguro obrigatório, mas não é obrigatório fazer o seguro com vamos dizer, com aquela seguradora indicada pela instituição financeira. Isso é o mais importante. Então, eu tenho o direito de escolher a seguradora. Então, não precisa ser aquela que, de repente, entendo que está sendo ofertada ali, pode ser mais caro. Evidente. Tá? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Doutora, e qual é a média do valor do seguro habitacional? Ele fica na faixa de 1,5% a 4% do valor da prestação do financiamento, tá? Mas tudo depende da idade do segurado, do valor do imóvel, do montante que foi financiado. Agora, o que ocorre, que gera demandas também judiciais, que nós verificamos na Justiça, é com relação à alteração, porque o prêmio ele vai sofrendo uma alteração ao longo dos anos de acordo com a faixa etária desse segurado, tá? E muitas vezes essa alteração do valor do prêmio, assim como no seguro de vida ou outras espécies de seguro, ela é muito exorbitante. Então se entende que se ela for excessiva, o segurado tem direito de revisar o valor desse seguro que ele está pagando. Não pode ser uma prestação que de um ano para o outro se torne muito drástico o aumento, tá? E quem seria beneficiário desse seguro habitacional, doutora? Bem, no caso das coberturas de morte ou invalidez, o beneficiário é sempre a instituição financeira, que é quem vai receber a quitação daquele contrato que ela tinha com o falecido ou com o inválido, né? E o bem ele vai ficar quitado e livre para os herdeiros legais no caso da morte. Agora, o que acontece, que é importante destacar? Quando acontece essa morte ou invalidez, muitas vezes a seguradora nega a cobertura com a justificativa de que o segurado tinha uma doença anterior à contratação do seguro e em decorrência dessa doença ocasionou o sinistro. Antes dessa justificativa com base na doença pré-existente, há uma série de questões que têm que ser avaliadas, como, por exemplo, a ciência do segurado da doença, a boa-fé dele no momento da contratação, se houve agravamento, enfim, várias questões que muitas vezes acabam não justificando essa negativa de indenização simplesmente porque a doença era anterior à contratação. Até pelo fato de ser um seguro obrigatório, né? Não é simplesmente o fato da doença ser anterior que vai se negar o seguro. Então, tem que avaliar e, se necessário, ingressar na Justiça para buscar essa indenização. No caso da garantia dos riscos físicos do imóvel, a cobertura, normalmente, ela é paga para quem vai efetuar o serviço da reconstrução do imóvel, enfim, do conserto de determinado dano. E aqui a gente também tem discussões na Justiça que são com relação a quando a seguradora nega essa cobertura, ela costuma alegar que foi por má conservação do imóvel ou alguma situação que o próprio segurado tenha dado causa a esse dano. E aí, com certeza, a gente tem que verificar os elementos do fato, enfim, e é possível judicialmente se buscar uma indenização sob a prova de que realmente o segurado procedeu à manutenção correta desse imóvel. Beleza. Falamos então de seguro habitacional no nosso Atualidade Jurídica de hoje, com profissionais convidados como a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor, eu acho que esclarecemos alguns pontos específicos, né? Acredito que sim. Se necessitar, a gente retorna ao teu programa. Tá bem. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigado, Ok, doutor. obrigado. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá.